Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com um convidado, o Flávio Garcia. O Flávio é engenheiro agrônomo, ele é bageense, formado por Santa Maria, né, Flávio? Uhum. E o curioso é que ele saiu da engenharia agrícola, da agronomia, e hoje a partir do Alegrete, ele lidera um empreendimento grande, um dos principais provedores regionais de telecomunicações, né? E eu quero começar o programa perguntando para o Flávio. Flávio, como é que foi de sair lá da lavoura, lá da engenharia agrícola, da agronomia, e vir parar num ambiente de negócio tão complexo como ser na telecomunicações, o provedor regional, que é um dos principais, né, da metade sul do estado. Como foi essa experiência? Olha, é até difícil de falar, faz tempo já, João. Não tem mais memória? Não me lembrar. Mas tu pode resumir, Flávio. Pode resumir, pode pular etapas, não tem problema. Assim, ó, realmente, o início da minha vida, antes de ir para a faculdade, já era agrícola, pecuária, essas coisas assim. E depois, na faculdade, a gente teve, apesar de ter sido lá nos anos 80, a gente já teve vamos dizer assim, um insight sobre tecnologia. Então começou a aparecer nos anos 80, através de convênios que tinha na UFSM com Alemanha, Estados Unidos, começou a chegar um monte de computadores lá e ninguém mexia naquilo lá. Então assim, começou a aparecer os cursos de computação. Hoje a gente fala curso de informática, né? Sim. Mas era curso de computação, não tinha sido inventada a palavra informática ainda, eu acho. E aí, alguns professores que fizeram mestrado, doutorado nos Estados Unidos, eles trouxeram para a sala de aula para a gente fazer algumas rotinas de programação, escrever linhas de programação e levar para rodar no mainframe, para obter resultados de estatística. Isso em Santa Maria. Dentro da universidade, curso de agronomia. Solos, depois na parte de irrigação e tal. E aí eu comecei a achar interessante essa área de tecnologia dentro da agronomia. E depois que eu vim para Alegrete, vim como agrônomo, né, para plantar arroz, para trabalhar com plantação de arroz, coisa que eu fiz durante quase 10 anos. Fizeste isso aqui em Alegrete, plantar de arroz? Não como agricultor, como agrônomo, fazendo projetos de lavouras para o Banco do Brasil, e dando assistência técnica, visitando lavoura, fazendo proagro, essas coisas assim. Mas desde que eu botei o pé em Alegrete, eu tinha algumas opções, assim, os recursos para essa empresa, já foi um empreendimento, foi o primeiro empreendimento, com mais outro sócio, a gente abriu um escritório de planejamento rural. E ali tinha naquela opção, computador, um PC, era uma coisa muito nova. Hoje, como é que a gente fala memória de computador? Mega, né? Mega, não tinha mega naquela época, era kbytes. Kbytes eram... Então, os PCs estavam começando a aparecer. Aqui em Alegrete tinha uma meia dúzia de PCs. O professor Vicente Brum... Não era Windows ainda. Nem sei se era DOS ainda, porque era no mercado... Era DOS. Mas era o mercado brasileiro... Ainda, tipo, a Itautec, aquele sistema da Itautec. Isso, existia os sistemas proprietários, mas eu já entrei na era DOS. O Itautec, por exemplo, já vinha com DOS, o Cobra do Banco do Brasil já vinha com DOS. Cobra 500. Tinha assim, falou depois da reserva de mercado, sei que não é o tema, assim, ela tinha essa coisa de demorar a evolução, mas ao mesmo tempo forçou muito. O Rio Grande do Sul até hoje, cara, ele é líder dentro do Brasil em equipamentos para telecomunicação. Tem a Parks, a Datacom, tem mais outra, Digistar. Olha, já naquela época chegou a ter um polo de fabricantes de computadores e tal, e sobrou a área de redes. Essas aí, a Parks é uma empresa de 50 anos, fazia modems lá na Segunda Guerra Mundial já. E aí ela se manteve aí vendendo modems analógicos, aquelas coisas, e hoje ela faz OLTs, que são para a área ótica, ela faz DWDM, que é a tecnologia mais avançada para te fazer interligação de alta velocidade entre cidades, os backbones que se chama. Então hoje tu pega um equipamento da Parks, eu quero ligar então a indústria brasileira sobreviveu a esse. Exatamente, não, eles fabricam. A chinesização das coisas. Eles assim, quando eles vão vender uma ONU, que vai ser em produção em massa, né? Eles trazem da China e nacionalizam ela. Mas o cérebro dos equipamentos deles são fabricados aqui, fabrica a placa,
aplica os chips, desenvolve o firmware, o software. Mas né? na época que começou com a tecnologia para o agronegócio, vamos colocar assim, era só uma ferramenta, não era o teu negócio. Eles começaram com um negócio... Sim, assim, o que era o pensamento? O que com, sei lá, $5.000 é o que a gente dispunha na época de capital para começar o negócio de assessoria agropecuária. Aí tu podia comprar um Fusca. Um Fusca? Um Fusca. Como era o nome da empresa, tu lembra? Era a Saga Assessoria Agropecuária. Certo. Podia comprar um Teodolito, que hoje os GPS engoliram esse tipo de equipamento, era para medir, fazer medidas, né, de distância, de campo e tal. Ou tu podia comprar um PC que custava $5.000. Eu paguei isso. Tinha que escolher um ou outro. Eu paguei $5.000. Tu pagou, né? Então, ou seja, tu comprava o Fusca, o Teodolito ou o PC? Isso, ou $5.000 comprava qualquer um dos três. Um dos três. Entendi. $5.000, 25 mil hoje, né? É o que tu compra. Um carro usado. Hoje daria para comprar um computador da época, Mac, alguma coisa. Mas enfim, mas na época... E eu optei por um computador montado, né? Porque o Itautec, por exemplo, tinha 640 KB e o montado tinha 704. Tinha um pentezinho de mais 64 KB. E isso dava um diferencial, né? E tinha 2 entradas para disquete, não tinha disquete flexível aquele. Isso. Um era o sistema operacional. 5 e 1/4. Era isso. Tu botava um para rodar e o outro tu fazia o teu. Mas assim, o uso da tecnologia lá dentro da universidade, eu aprendi os primeiros passos de programação Basic. The Basic 3 Plus, editor de textos Carta Certa. Carta Certa eu usei. Catarina. E a planilha foi depois, o Lotus veio depois, né? Mas a gente aprendeu algumas coisas. E qual era a aplicação na agronomia? Vou fazer uma planilha de medição de campo. Hoje a gente bota tudo no Excel e faça, né? Naquela época eu lembro, foi o primeiro sistema que eu desenvolvi, foi para fazer o cálculo de área. Tu ia para o campo, tu coletava as coordenadas com um teodolito, media a distância com uma trena, trazia, botava na tua planilha, o programa te dava a área. E alguns até dava para desenhar um mapinha e tal, né? Então, cálculo desenvolvi muitos sisteminhas assim, cálculo de canal de irrigação, não sei, cara, não tinha uma aplicação. Talvez hoje você usava, vou fazer um projeto aqui, quero calcular qual é o canal, a largura, a profundidade, calcular a perda de velocidade da água devido ao sol. Que era um avanço brutal, porque a outra opção era fazendo na calculadora, no papel. Exatamente. Não tinha outra opção. Então, assim, foi esse pensamento. E essa coisa de ter o computador nesse primeiro empreendimento foi que desencadeou todos os outros, porque aí começou assim, chegava alguém lá e dizia, não, eu quero fazer uma mala direta, tipo galeria de arte, quero mandar uma carta para cada um dos meus clientes, né? E tu fazia aquela etiquetinha, imprimia um texto na impressora, botava no correio. Isso era uma automação violenta. Sim, o outro jeito era fazer a mão ou uma máquina de escrever, né? Então, essas coisas aí começaram. Eu quero fazer um software para imobiliária. O primeiro eu fiz com o Adriano, o segundo contigo. E depois fizemos, eu tenho uma videolocadora, eu preciso fazer um programinha aqui para controlar as fitas e tal, né? E esses clientes foram começando a ver que o computador estava resolvendo e daí no fim quer que vende o computador também. Exatamente, não, aí começou assim, depois eu comecei a vender computador, mas assim, o primeiro passo, o cara chegou, cara, eu quero ir a Porto Alegre buscar um computador, mas eu não sei, tu não vai comigo e tal, para me ajudar a comprar? Não, beleza, cara, vamos lá e tal. Aí depois de algumas vezes, peraí, vamos fazer isso aqui, vamos montar loja de computador. Também a área de treinamento, naquela época, quem é mais antigo em Alegrete lembra do CESEC, que tinha, sei lá, 200, 300, não sei quantos. Hoje é a prefeitura hoje, né? Hoje é o centro administrativo da prefeitura. Tinha um montão de gente e o Banco do Brasil estava entrando na automação. Tu precisava treinar as pessoas, aprender DOS, editor de texto, né? O basicão ali de usar o computador. Flávio, precisa fazer um corte, porque tu estava falando lá que tu comprou um computador para a Saga
Então, a assessoria agropecuária. E aí, lá, durante a saga assessoria agropecuária, as pessoas já começaram a te procurar? Não, exatamente, porque eram muito poucos computadores na cidade. Então, isso aconteceu. O cara queria comprar um computador, ele ia falar com quem já tinha um. Claro. E tinha uma ajuda. O cara queria fazer uma mala direta, queria fazer qualquer cadastramento, qualquer coisa, não era no computador. Quer dizer, fora totalmente da agronomia. E isso foi que puxou, opa, daqui a pouco tu tinha tanto serviço mais do que agronomia. Mais agronomia. E aí foi daí, o primeiro que a gente abriu foi uma escola, né, junto com outro funcionário do Banco do Brasil. Hoje o cara é escritor de livros infantis, de finanças infantis. Sério? Modernão. Eu e ele fundamos uma escola para treinar os alunos do Banco do Brasil. Hoje todos aposentados aí, né? Eu cheguei quarta-feira ontem, mas foi os primeiros, sei lá, 40, 80 funcionários do Banco do Brasil, nós treinamos ele. Com uns PCzinhos, né? Nós tínhamos os nossos ali, o Gastão do primeiro tabelionato, nós emprestou mais um, que era um entusiasta nessa área de tecnologia, né? Mas isso já era nos anos 90? 92, por aí, 91. Mas aí logo já vieram aqueles IBM depois, né? O IBM Aptiva lá por 93, por aí, Compaq, né, aqueles computadores. Mas assim, tinha Windows. Aí eu já tinha feito uma opção. Quando eu entrei na área comercial, a gente sempre tem que olhar um pouquinho mais, né? Então, a primeira coisa que eu descobri foi a Fenasoft, São Paulo. Sim. Pega um ônibus até Porto Alegre e até eu acho que já dava para ir de avião naquela época, mas eu lembro de ter ido uma vez de ônibus, né? E ia para uma feira de tecnologia. Já existiam duas grandes feiras, a Comdex, que era americana, e ela tinha em vários lugares do mundo, inclusive São Paulo, São Paulo, Las Vegas, sei lá, Madrid, e a Fenasoft, que era uma feira brasileira, Feira Nacional do Software, mas ela não trazia só software, trazia equipamentos e tal. E aí, assim, quando a gente começou, lá por 92, 93, a loja, aí eu já parti para uma coisa que estava começando, montar o computador. Tu comprava as peças e tu montava. E esse foi o primeiro empreendimento, uma fábrica de fundo de quintal de computadores, né? A primeira marca que a gente teve foi o Target. Tá, eu lembro. Target. Aí tem o Flávio, que era fotógrafo lá, tirou a fotografia, nós fizemos catálogo e tal, e começamos a vender. E em relação às marcas brasileiras, como Scopus, que era do Bradesco, Cobra, que era do Banco do Brasil, Itautec, que era tudo na mão dos bancos, né? Tu montava um computador com muito mais tecnologia por muito menos. Tipo assim, o Itautec $5.000, tu montava um computador, gastava 2. E com mais memória, né? Então os coreanos principalmente que vinham para as feiras, eles montaram distribuidoras no Brasil para vender as placas dele. E como tinha se aberto, né, o presidente Fernando Collor do Melo, abriu o mercado, né? Para não dizer que ele só fez ruim, isso ele fez bom, abriu o mercado. Ele fez o Código de Defesa do Consumidor. Automotivo, exatamente, o Código de Defesa do Consumidor foi naquela época ali. E isso permitiu assim um crescimento muito rápido, né? Lá por 93 a gente já faturava $50.000 por mês vendendo. Essa empresa era minha e de outros dois sócios. Acho que não ganhou caso, não tem problema de quarta. E aí depois teve Plano Real, que foi bem complicado, e aí a gente focou em treinamento, né? Eu sempre acreditei que o que se dizia lá por 95, que o mercado seria tomado pelas grandes magazines. Realmente, 20 anos depois, ou mais que isso, elas estão aí, né? Magalu, Americanas, não sei o que. Não, ninguém mais vai comprar computador numa loja de computadores, vai comprar numa magazine. Hoje se compra na internet. Mas a realidade, assim, a empresa continuou com treinamento e eu saí e montei uma loja de computadores, que foi a Conesul, que está aí até hoje. A Conesul começou então como loja vendia computadores. Vendia duas marcas, mesmo VM e Smart. As redes, que não eram essas de hoje, talvez sejam outras, mas enfim, as redes, os grandes magazines já vendiam computadores, só que os vendedores não sabiam o que estavam vendendo, as pessoas se sentiam inseguras, acabou que a loja presencial, isso é um fenômeno, não é da grande. Em Bagé tinha cada lugar tinha o seu, porque era muito isso. Parece muito tempo, Emerson, mas acontece exatamente hoje com a internet. É só saber por que a Conesul e outros provedores pequenos prosperaram
concorrendo com grandes operadoras de bilhões de dólares, multinacional, como a Claro, ou como a Oi, Vivo, enfim, são grandes empresas. Né? Por que as pequenas prosperaram? Porque as pessoas precisam de suporte técnico aqui, olho no olho. Alguém que vá na minha casa, na época que instale o meu computador e que me ensine a usar. Como é que eu faço um texto aí? Como é que eu ligo na tomada, né, sem queimar? Como é que eu ligo o cabo da impressora? É uma tecnologia nova. Hoje isso está... Na verdade, a história do público, mas a internet ainda não, né? Sim. O cara perdeu a senha do roteador, ele já precisa de suporte. E muitas vezes precisa de alguém que vá na casa dele, ou de um suporte, não um robô, né? E fazendo um paralelo, porque a gente está fazendo esse podcast também para ajudar a formar novos empreendedores. Sim. Tentando entender a tua trajetória e enxergando uma coisa que a maioria às vezes se esquece. Tu sempre estava olhando uma oportunidade e uma, como hoje está na moda dizer, uma dor do mercado, uma carência das pessoas, a necessidade. E vamos responder a essa necessidade. O problema que a gente vê às vezes em quem conhece ou domina alguma tecnologia, por exemplo, na Unipampa, na faculdade de engenharia, o cara aprende a fazer um produto. Aí ele diz: esse meu produto é fantástico, usa, mas isso não resolve um problema meu. Não adianta, entendeu? Não tem mercado. E não tem mercado. Então, aqui a gente está fazendo um paralelo disso. Olha só, o cara foi transitando entre mercado, mas sempre porque os clientes estavam comprando aquela solução. Eles não compravam, na verdade, podia comprar um computador mais barato, talvez numa loja, né, de grande rede, mas comprava um computador porque eu quero a solução. Eu não quero um problema de ter que ligar e depois não saber o que botão aperta. Eu quero que a coisa então as pessoas têm que entender isso. Quem quer empreender, e não é só para tecnologia, na verdade. Não, para qualquer coisa. Muita gente abre uma loja de roupa e não entende. Tá, mas qual é o problema que eu resolvo? Eu vou visto as pessoas. Não. Entenda quem é o teu cliente, qual é a necessidade dele. Então, acho que naturalmente já está hoje aqui numa área pública de ensino e empreendedorismo, enfim, mas já teve loja e tal. A gente que tem essa experiência e que vê os empreendedores começar negócios, cara, tomara que dê certo, mas que mercado que tem para isso, cara, nesse lugar e tal, né? E a gente vê, às vezes, o cara tem muita vontade, mas não consegue enxergar mercado. O que a gente estava falando de fibra, eu vejo o mercado. Então, esse paralelo, fazer com um paralelo de coisa assim, ó, se tu não ouviu o mercado, até eu vi uma área, assim, uma questão familiar, uma pessoa é artista, desenha quadros, faz cerâmica, fez um negócio lá de cerâmica bonito, vendeu tudo, tá? Mas eu não gosto de fazer aquilo, vou seguir pintando meu quadro lá. Mas, né, se tivesse foco no mercado, fazia o que o mercado compra. Mas não é esse o objetivo dentro das artes, não é assim que funciona. Pessoal maior. Exatamente, esse o coisa, é quando fecha o que o artista produz com o gosto de alguém, é que o negócio flui. O objetivo não é vender, né, não é produzir e tal. Né, talvez daí a dificuldade dos artistas viverem da arte, né? Mas, assim, e quem tá empreendendo tem que pensar no mercado. Tem que ver, é uma oportunidade do mercado. Se tu não enxergar isso, tu não vai prosperar. Porque tudo é regido pelo mercado. Se tu não tiver quem consuma o teu produto, pode ser muito bem, também que às vezes é a dificuldade da pessoa de ouvir a necessidade real, tipo, o que a gente vai precisar percepção, mesmo, a percepção de mercado. Qual é o problema que eu tenho que resolver. As pessoas estão vindo aqui me pedindo computador, mas computador. Não, a gente percebeu em algum momento que não era só o computador, era o treinamento, era o curso, era a solução, é o computador e o curso. O computador, o curso, assistência técnica, porque um dia ele vai estragar, eu tenho que consertar, eu não posso ficar sem ele. Então é um conjunto de coisas. Até hoje, eu acho que em qualquer situação, quando a gente olha assim para o mercado, sai na rua, aqui tem muito mais Chevrolet e Fiat, mas é as duas que tem uma revenda na cidade. Resolve o problema, cara. Para mim, a Volkswagen é bom, eu gosto, tive um monte de Volkswagen, tenho Volkswagen, mas eu tenho que levar o meu carro a Bagé ou Santa Maria para fazer uma revisão. Então, quer dizer... Tu não tem a solução completa. Então, posso estar errado, mas quando a gente vê que tem mais uma marca, é porque ela está aqui no mercado local. Então, a trajetória do teu empreendimento até aqui, ela é perpassada, óbvio, pela tecnologia. E eu queria te perguntar, até que ponto, me parece bastante claro, óbvio, mas para o espectador, talvez não tenha ficado, que tu iniciaste com uma escola, com uma loja de computadores, né, e aí veio a assistência técnica. Sim, vamos pegar o empreendimento Conesul,
que é o que está mais vivo na minha mente, eu tenho 26 anos. E aí eu te perguntava, Só 26 anos. E que eu estava no primeiro Eu tinha cabelo que nem o Emerson, assim, né? Eu não tinha cabelo branco. Eu não querendo assustar os empreendedores, pô, cara, eu vou ficar careca, cabelo branco e tal. A internet começou como estatal, né? Acho que era VRS, como é que era o nome? Uma das estatais foi a Procergs. ProService, exato. VRS, Que foi. virou VRS. Em que momento que abriu... A internet, assim, ó, quando eu iniciei a empresa, eu já tinha vontade de montar um provedor, porque eu comecei a empresa em 96 e em 95 tinha entrado a internet comercial no Brasil. E eu tinha um amigo empreendedor, infelizmente já não está entre nós, mas a empresa que ele fundou está viva ainda, e ele foi meu colega de pós-graduação em ciência da computação na PUC, e ele chegou e disse assim: Flávio, tu tem que montar um provedor em Alegrete. Como assim? O que é isso? Para que serve? O que eu faço? Eu aqui, montei em Bagé. Eu fui a Bagé, conheci, fui a Santa Maria. Cara, é por aqui que as pessoas vão se conectar na internet. Isso até então eu não tinha nenhum provedor. E aí conversei com os outros parceiros na época e ninguém conseguiu enxergar que aquilo lá, e era um negócio assim, tinha que ter uma LPCD, linha privativa de comutação de dados, daqui para Santa Maria, que custava na época já real, né? R$3.000 por mês. Aí tu pensava, se eu vou ter 100 clientes, R$30 já é para pagar só, e tu tem que ter mais coisas, né? Tu tinha que ter para cada cliente que tu fosse conectar uma linha física. Telefone, 342. Uma linha analógica. Sim, claro. Né? Então, bom, se eu vou conectar 20 pessoas no meu provedor de uma vez, né, eu vou ter que ter 20 linhas. Uma linha telefônica valia o valor de um imóvel naquela época, né, porque era uma empresa estatal, uma companhia. Tu não comprava a linha telefônica, o direito de usar uma linha telefônica, tu comprava uma participação na empresa. Tanto que pessoas que tinham muitas linhas telefônicas, quando foi privatizado, que foi vendido para Brasil Telecom, que virou Oi depois, muitas pessoas ficaram ricas, né? Olha, recebi não sei quantas linhas, comprei 5 imóveis de, sei lá, 2 milhões, né? Havia então, pessoas assim, que não conseguiam comprar uma. E aí, nessa primeira tentativa, eu não abri o provedor. E aí, só que eu abri a Conesul, segui vendendo, mantive os relacionamentos, né? Fomos colegas, professores, né? Foi fundada a Faculdade de Informática da Urcamp em Alegrete, a gente era professor lá, mais pós-graduação, aprendemos mais um pouco, né? E nesse tempo qual era só a tecnologia, como era o nome da tecnologia de internet na época? Internet de escada? Discada. Ruído pela linha telefônica. Para resumir, a internet de escada começou em 95, começaram a montar os primeiros provedores de escada. Depois, ali por 98, começou a aparecer os rádios, né? 99, 2000, aí já tinha bastante rádio, né? Aqui no interior. A rádio era em 2003 apareceu o ADSL, que era, os caras pegaram a mesma linha telefônica e botaram uma frequência e um modem do outro lado, dentro da linha telefônica analógica, e aí já começou a banda larga. Né? Rádio tem até hoje, rádio é uma solução para a área rural, né? E infelizmente é uma solução cara. Mas a rádio naquela época já entrou como banda larga, né? Já entrou como banda larga. Comparado com a discada, quase que qualquer coisa é banda larga. Uma linha de escada, a tua velocidade máxima numa linha de escada era 56K. 56.000 bps. Né? A banda larga já começou em 128 para cima. Já começava 128K. O rádio mais lento é o dobro do discado. Entendi. Exatamente. Então já era. Teve uma empresa ligada à S-Sul que virou RGE, que foi a Avante Communications, lembra dela? Ela que implantou a primeira rede de rádio. Né? E depois, em 2003, a Brasil Telecom implantou a DSL, que está operando até hoje. Aí, não consegue entregar mais que 15 MB, mas na época ela começou com 600 kbps, 300, 400, 600, depois chegou 1 MB. Depois veio 2 MB, 10 MB, e hoje ela é limitada por uma questão da rede física de cobre. Né? Olha, quem tem uma DSL de 15 MB é muito raro. Né?
E hoje as conexões de fibra ótica aí é tudo 100 Cara, metros. você tem que contar essa tua história aí da fibra ótica, né? Sim, vamos chegar lá. Mas assim, ó, nós tínhamos começado isso aí, a questão de ser empreendedor, né? Não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que é muito nata, né? Eu acho que hoje tem assim, ó, tu pega uns vídeos... Olha nós, no escuro até agora. Eu pensei que era normal. É normal, cara. Estamos aqui. Mas Estava empolgado. É que tinha muita tá qualidade de sol, né? Exato. Mas assim, ó, é uma coisa que nunca... eu vou ser empreendedor. Não, Na verdade, a internet escolheu, né? Eu era empreendedor desde os 14 anos e não sabia. Porque eu já tinha negócio. Então, assim, eu quero... Era brick. Quero produzir alguma coisa. Né? Tu tá na agricultura, consegue um pedaço de terra e plantar. O que eu vou dar? Plantar milho? Vou dar plantar milho. Pega a tua produção e vende. É uma forma de empreendimento. Vamos, amigo, vamos criar boi. Então tá. Conseguimos comprar 2 boi cada um, começamos a nossa fazenda com 4 boi. Não prosperou, mas tu olha aquilo assim, ó. Tu ganhava um caminhãozinho quando era guri lá para brincar, brincava um tempo, daqui a pouco tu trocava por um cofrinho com moedas. É brick, né? É brick. Então o empreendedor ele já tem isso, eu acho que tem uma... E o principal do empreendedor, cara, não pode ter medo de te arriscar. Tu pode dar muito certo, tu pode dar muito errado, tu pode dar mais ou menos, né? Se deu muito errado, tenta de novo. Aí deu mais ou menos, tenta de novo, um dia vai dar certo, né? Eu, graças a Deus, hoje me considero conseguir, mas assim, ó, a gente teve altos e baixos, porque tudo depende de mercado. Se o mercado tá ruim... E dólar, e governo, e plano econômico, né? Eu arranquei, a Conesul arrancou já na virada do plano real. Chamadas ameaças. São as ameaças e as oportunidades. Tu tem que saber aproveitar as oportunidades, mas tu te defender das ameaças, né? Então, tu tem que estar realmente assim, tu tem que dar passos maior que a perna, mas tu tem que ter um impulso. E saber que se tu cair, vai ter que levantar e seguir, né? Então... Eu achei bacana, tu comentou a respeito de uma pessoa que te disse que a oportunidade era a fibra ótica, né? Não, desculpa, era a internet. Era o provedor. Cara, esse cara, assim, ó, eu acho que ele... Fala sobre como é importante ouvir alguém. Eu quero até, assim, deixar o nome dele gravado, porque foi um cara, assim, ó, que ele é um empreendedor que criou muita coisa. As faculdades de informática na Unicamp, as que tiveram aqui, e que se a gente for olhar a história da Unipampa, tem um pouco da Unicamp, né? Ela era para ter sido uma privatização da Unicamp, não deu certo e criaram a Unipampa. Estatização. Exatamente. A ideia inicial era estatizar, mas a empresa tinha, a universidade tinha algumas questões lá que não era possível, enfim. Sim. Então, esse cara, ele foi para os Estados Unidos, ele foi para Buenos Aires, viajavam grupos da Unicamp de Bagé, eles iam buscar conhecimento fora. O nome dele, Hermes Freitas, morreu aqui, perto de Rosário, vindo para Alegrete, onde eles iam fundar o IAC. Lembro do IAC, uma escola de informática da coisa, Instituto Argentino de Computação, que ele trouxe para o Brasil, junto com outras pessoas da Unicamp, e eles vinham para fundar e se acidentaram aqui no Itapevi, ali, como é que é? Ali tem o negócio do exército, ali o... Saican. A entrada do Saican ali, eles se acidentaram e, infelizmente, isso no ano 2000, 2001, por aí. Naquela época a gente dava aula no campo. Eu fui daqui para Bagé, né? E esse cara, ele veio dar uma palestra aqui no Senac, quando o Senac ainda era estava começando naquela época o Senac, e aí foi que ele veio dar uma palestra sobre internet em Alegrete, dizer ali tinham, sei lá, 150 pessoas no auditório do Senac, e ele veio dizer o que é internet, ficou todo mundo lá. Ok. Depois ele me chamou, cara, tu tem que abrir um provedor para esse povo acessar a internet. E realmente assim, ó, ele tem até hoje, em Bagé, a Alternet é o nome da empresa dele, a esposa dele tocou a empresa e está lá até hoje, um provedor com quase 30 anos de tecnologia. Então, é um cara assim que eu tenho uma grande admiração, né? Repete o nome dele?
Hermes Freitas. Então, esse, de novo, né, eu fazendo um link com a gurizada, o quanto é importante a gente também ouvir, tá aberto para ouvir, porque daí, às vezes a gente se apega, não, hoje o que é a venda, que não, vou colocar na tua época, o negócio agora é venda de computador, e o quanto tu estava focado naquilo, entregando, mas daqui a pouco olhar para o lado e ver que tem, né, o mercado vai mudar, outras oportunidades, enfim, e às vezes a pessoa e a gente usa muito o termo, se apaixona pelo produto e não pela solução, por alguma coisa que resolve o que as pessoas vão querer. Se tu tá apaixonado pelo produto, hoje o computador perto do celular, ele foi praticamente substituído. Então, se tivesse até hoje apaixonado por vender por computador, né? Então, não é isso. Não, eu vejo assim, as lojas de informática em geral, a gente vê que elas deram uma patinada, estão meio paradas. E assim, e o que falta é suporte para o Wi-Fi. Era só ter direcionado, vou atender Wi-Fi, que é uma deficiência enorme ainda nas residências. Os provedores terminam carregando isso, vou lá, entrego a internet e tenho que entrar na casa dentro e até a churrasqueira, o pátio, botando roteadores e tal, que se a gente for olhar, isso não é a finalidade de um provedor. É como dizer assim, a RGE me entrega energia no poste, dali para dentro um eletricista faz a instalação elétrica e eu instalo meus equipamentos, né? Em internet não é assim, tu tem que dar internet conectada para o usuário final, né? Então, é como se a gente fosse comparar com a energia elétrica, o cara, ele vai lá, liga a geladeira para ti. A RGE liga a geladeira, bota a comida na mesa, vai lá, liga o chuveiro para ti, só volta a te dar um banho. Então, ainda é assim, é uma área que está em desenvolvimento, né? Então, é uma coisa assim, treinamento para usuários, eu acho que a gente já comentou, até hoje, cara, o usuário da tecnologia, tem muita tecnologia e isso cai para o usuário e não é assim, porque já aprendi tudo. Não, tem coisa que precisa alguém que tenha tempo para estudar aquilo e ir lá. Isso é um fator crítico de sucesso. As escolas de informática também fecharam todas, mas, cara, não precisa mais ensinar o Word, Excel, essas coisas a pessoa aprende sozinha. Mas, assim, aprender a configurar uma rede Wi-Fi, rede mesh, não sei o que e tal, né? Então, são coisas assim, realmente, essa coisa, entrei no mercado, o mercado está a 1000, mas vai ficar a 1000 sempre, né? Vai ter altos e baixos. Feiras, então, eventos, tem que estar em todas, cara, tem que estar em todas. Olha, eu assim, todo ano, cara, não vou a São Paulo nesse ano, mas eu vou. Né? Chega na hora, eu vou. Tu pega um avião em Uruguaiana, né? Em 3 horas tu está em São Paulo. E o pessoal diz que é caro. Passagem, cara, eu acho que não é caro. Caro é tu ficar 7 ou 6 horas até Porto Alegre, depois mais algumas horas no aeroporto, depois não sei o que, tu vai levar um dia inteiro para chegar em São Paulo. Aqui tu leva 1h30 Uruguaiana e 3 horas tu tá em São Paulo. Em que dia nasceu a Rede Coresul Telecom? Acho que a gente nem falou o nome da empresa. Quando eu te apresentei, eu disse que tu era um dono, proprietário, fundador de um provedor, mas eu não disse o nome da empresa. Com certeza, mas eu acho que assim, 30 e o papel aqui do registro lá do contrato social, que era uma firma individual, eu acho que foi 31 de maio de 96. Mas eu ainda demorei quase um ano para começar a operar realmente. Continuava com a escola. Conectar o primeiro eu dava aula na Urcamp, tinha outras atividades na época, mas assim, o papel foi feito em 96. 96, né? E depois o primeiro empreendimento foi vender computadores, vendia a marca IBM para os ricos. Não foi eu que eu comprei. Desmac. Ele comprou dele também. Não, eu comprei o Packard Bell. Não, era Packard Bell, top. Packard Bell. Hewlett Packard. Era uma dissidência da família lá da HP, o pessoal da HP. Mas eram grandes marcas americanas. Né? Conheci o TK e depois foi pro PSU. O Dismac, se puxar pessoas mais velhas, sabe, a marca Dismac fabricava calculadora. Sim. Calculador de Smart lá e tal. E aí eles começaram a montar PC lá na Zona Franca de Manaus, para aproveitar aqueles descontos e tal, né? Eu acho que dessa época veio o PPB, Processo Produtivo Básico, né? Tu compra as placas lá na Ásia, mas tu faz alguma coisa aqui no Brasil, tu emprega a tua mão de obra, tu monta, né? E isso dá uma isenção fiscal, e isso ajudou bastante muitas fabriquetas aí venderem computadores e tal, né? Sim. O PPB. E a Dismac foi assim, então eu tinha... Aí
vendi muito computador naquela época, muito computador mesmo. Ia nas feiras em Uruguaiana, vendia regionalmente, assim, ó, nas licitações, tipo, Prefeitura de Uruguaiana, vendi, sei lá, 80 computadores para a RGE, mas eu acho que assim, ó, sempre uma coisa que eu pensei, isso desde que quando eu montei as primeiras escolas, vamos botar 6 computadores aqui. Os primeiros era tudo um desligado do outro, aí já surgiu outra, cara, tem rede. Aí tem o cabo verde, o cabo vermelho, o cabo azul, a placa de rede, aquela coisa toda, né? E a partir daí a gente já começou a aprender rede, e mesmo quando eu vendia computadores eu já estava me especializando em rede. Então, assim, com 3 anos da empresa, eu já estava especializado em cabeamento estruturado. Fiz curso em Santa Maria, Porto Alegre, e aprendi a montar um cabeamento, como eu estou vendo aqui, ó, aqui na nossa volta está tudo aí dentro das paredes, né, para que tudo se interligue. Essas alturas da agronomia já tinha... Já tinha parado. Não, parei em 99, eu acho que eu parei. Eu me formei em 88 e parei com a agronomia, cancelei o meu CREA em 99. Há 10 anos eu fiquei com o CREA, né? Depois eu fui atrás de novo do CREA, mas eu fiz técnico em eletrônica. Fiz um curso, hoje é comum a distância, mas eu terminei em 2011, eu tinha que ir 2 vezes por ano a Curitiba, fazer 15 dias de revisão, de conteúdos e prova. E achava que era fácil, não era tão fácil assim, mas consegui. E eu fiz para tirar o CREA, porque uma empresa um provedor, ele tem que ter um responsável técnico. E o técnico em eletrônica ou técnico em telecomunicações é aceito pelo CREA. E eu fiz. Hoje já não estou mais no CREA, porque os técnicos em eletrônica, os técnicos industriais saíram do CREA e foi criado um novo conselho, que é o CRC, Conselho CRT, Conselho Regional dos Técnicos Industriais. CRT, que era que antecedeu foi criado em Brasília, claro. E aí arrancaram do CREA os técnicos, formaram. Então eu tenho a minha carteira do CRT e isso, continuo sendo o responsável técnico pela empresa, mas foi bom porque aprendi uma eletrônica. E a base, né? Não tem provedor. A internet, na verdade, é a rede. É a rede. A rede. É mundial, mas é a rede. A internet é o conceito, a teoria, o hardware, o equipamento que sustenta a internet é o mesmo que conectou um computador ao outro aqui no passado. Hoje eu estava falando, essa tecnologia, nós estamos implantando na nossa rede a tecnologia DWDM, que é uma tecnologia de fibra ótica, onde tu consegue, assim, pega um parzinho de fibra, eu boto um equipamento atrás dele, conecto aquela fibrinha ali e eu consigo modular em comprimentos de onda diferente, né? Porque quando a gente fala de frequência, né? Tantos megahertz e tal, e quando é fibra ótica é comprimento de onda, né? O famoso lambda, aquele negócio técnico lá, né? E aí eu consigo modular nesses comprimentos de onda, olha, equipamentos razoáveis aí, tu coloca num par de fibra, 2 fibrinhas, tu bota 8 canais de 100 GB de velocidade. 800 GB, aí já tem um que já dobra, vai para 1.6 terabytes de velocidade. E a 5G está chegando. Essa tecnologia que tu tá falando é a que está nas ruas? Não, é a que está interligando as cidades. As cidades, os backbones, né? Então nós aqui, Alegrete, Quaraí, Alegrete, Rosário, Bagé, essas interligações, de hoje em diante nós, assim, todas as redes novas, tudo com DWDM, né? Porque quando tu liga assim, tipo Bagé hoje, o cliente de Bagé, ele sai aqui por Alegrete. A gente tem uma saída via Pelotas, que é a reserva, mas tem um cabinho de fibra que vem de 300 km, de Bagé até aqui, e aqui nós conectamos ele com o mundo, ligando uma perninha em Buenos Aires e outra perninha em São Paulo. O normal é sair por São Paulo, mas quando tem alguma questão de tráfego, de rede, isso tudo DWDM. Essa é a tecnologia que talvez daqui a 5, 10 anos vai ser o que vai chegar nas nossas casas e nós vamos ter lá, sei lá, 100 GB em casa. 100 GB. Quando antes as primeiras fibra ótica que chega em casa hoje, elas eram os backbone, né? Elas eram uma tecnologia que ligava as cidades. Cara, eu fui testemunha de uma experiência, vou te dizer, quase inexplicável. Eu morava no Rio em 2016, quando tinha a Olimpíada, né? Eu tinha um provedor lá com 5 megabytes, né? Já era
já era... Que não é velocidade, é largura de banda, mas todo mundo chama velocidade. mede com velocímetro. Ela era ligada àquela famosa empresa de televisão, né? Porém, com o cabo, né? Via cabo. Com a internet, nós simplesmente... Eles só mandaram um aviso que ia mudar, não trocou preço, nada, por causa da Olimpíada, passou de 5 para 100. Assim, de um dia para o outro. Sim. E eu trabalhava numa produtora audiovisual, e é impressionante, o que eu mandava de vídeo para o upload demorava 1 hora, começou a passar em 2, 3 minutos. Não, se a gente pensar, esse cabinho de rede, o azulzinho aí, Sim. par transato, categoria 5, 5E, Sim. já tem a 6, 7, enfim, mas a que está no mercado aí, se tu tem um cabo de cobre de boa qualidade, não aquele cabo chinês lá, que diz que é cobre, mas ele é alumínio, tá? Tu coloca assim, ó, 100 metros, que é o limite daquele cabo ali, tu coloca lá na ponta uma placa de rede ou um equipamento de 10 mega, ele vai trafegar 10 mega. Tu troca o equipamento para 100 mega, sobe a velocidade para 100 mega, o cabo é o mesmo. E ainda tu pode subir para 1 giga, o cabo é o mesmo. Hoje já tem tecnologia que sobe na categoria 6, tu consegue 10 GB num cabo de cobre, só que a fibra é mais barata. Então, dependendo, mesmo dentro de prédios, hoje nos apartamentos, a gente já chega com a fibra dentro do apartamento. E também por causa da confiabilidade, né? O cabo é sensível a algumas coisas. O cabo de cobre é mais caro, sofre interferência eletromagnética, coisa que a fibra não sofre. E além do mais, acima de 100 mega, os equipamentos para cabo de cobre acima de 100 megas, os gigabits são caros. E fibra é tudo gigabit. Hoje nós já estamos migrando algumas coisas para 10 gigabit, nossas redes tudo interna é tudo 10 gigabit, está passando para 100 gigabit cada conexão, e a intenção agora, 2023, provavelmente a gente já está com tudo testado, não colocou ainda para venda porque o mercado não está aberto para vender planos de 2 GB. Embora a gente saiba que não tem ainda largo uso, mas tem um gamer que o cara quer. Porque assim, uma coisa importante de dizer, vamos falar de tag na internet. Eu tenho uma internet de 500 mega. Ok, cara, essa é a largura de banda que tu tem do teu provedor até a tua casa. Aí tu te conecta lá, sei lá, um outro amigo no Japão lá para fazer uma videoconferência. E esse cara lá, vamos dizer que ele está na Amazônia, que ele tem uma conexão de satélite de 10 mega. Qual é a velocidade da tua conexão nesse momento? É a dele. É a dele. Tu tem o teu lado, mas tu não vai usar, porque tu está te comunicando com ele. Então a internet, essa velocidade que a gente tem em casa, é o que a gente contrata, mas não é o que a gente tem disponível. Disponível é a rede, né? Então o servidor... É que nem uma rua, né? Tá ali a rua larga, mas se meter... Não é só tua, né? Não é só tua, né? Tem muita gente. Ela é só tua, da tua casa até o teu provedor, dali para frente. Uma coisa que eu acho que é importante tu viveu muito, né? O fato de... A idade nos possibilita ter visto várias transformações de tecnologia, de mercado, né? E também, ao mesmo tempo, talvez em outros mercados ou no teu próprio, aqueles que não se adaptaram, não mudaram e o quanto foi difícil, o quanto é trabalhoso mudar. Enfim, tu fez um investimento em linhas telefônicas para conexão de escada, depois fez investimento em torres para rádio e depois fez investimento... Então, assim... não vou investir em fibra ótica, vou ficar nas torres de coisa porque é muito dinheiro, enfim. Então, a mudança de tecnologia, o quanto a inovação, né, desacomoda e o quanto muita gente ficou para trás porque não, vou esperar ou não vou fazer. Como que foi essa decisão a cada mudança? Essa parte é bem complicada. Quem está em tecnologia sabe disso. Tudo que tá ótimo hoje, alguém está pensando em melhorar. E melhora mesmo. A velocidade 10 mega está muito bom. 50 mega, cara, quem tem 50 mega hoje, tudo funciona. Mas aí, daqui a pouco, entrou 300 mega. Para 300 mega. Então, e quem está fornecendo esse serviço tem que se adequar a essa entrega. Então, assim, a gente começou, só corrigindo, eu não cheguei a montar nada de linha de escada, eu já comecei no rádio. Foi isso. E aí já foi depois... A gente foi usuário no mesmo lugar, a gente foi usuário, a gente montou rede local, era com esses cabos azuis tudo, mas a conexão, a saída era... Rádio. E assim, eu sou saudosista do rádio. Eu acho que o rádio é uma baita tecnologia, porque ela não precisa de fio, né? Mas hoje, nós temos uma rede de rádio aí entre 2 cidades de 1 giga.
tá? Até pouco tempo 1 giga real, né? E dava para atender, sei lá, 500 clientes. Aí tu aumenta a tua carteira, daqui a pouco tua carteira tem 1.200 clientes. Cara, num horário que não tem muito tráfego na rede, 1 giga se arrasta, mas vai. Mas na hora de pico, que tá todo mundo lá com seus videozinhos e tal, não tem pro rádio. Aí não, vou aumentar, esse rádio vai aumentar, ele tem como aumentar a capacidade dele para 2 GB. Quanto custa isso? Isso aí custa 20 mil reais a licença em cada ponto, 40 mil reais. Ah, mas para aí um pouquinho, se eu ligar uma fibra, alugar uma fibra para outra cidade com 10 GB, está lá disponível, negocia com outra empresa e conecta em outra cidade lá para ter, porque o rádio era a reserva da rede. Eu tenho a rede de fibra, se ela arrebentar eu tenho o rádio. Mas aí é que tá, tu tá passando lá 10 GB ou 100 GB na tua rede de rádio, na tua rede de fibra, e aí quando ela arrebenta tu fica com radinho. São úteis ainda na zona rural. Grandes distâncias e poucos usuários. Poucos usuários. Não tem como tu, assim, aqui já teve o caso aqui em Alegrete, eu queria botar essa fibra ótica lá na minha fazenda. Quanto tu tá disposto a investir? Não tenho ideia. Quanto que gasta? Quantos quilômetros? 25 quilômetros. Tranquilo, cara. 300 mil reais aí dá para começar. Com o rádio, sei lá, tu monta 2 torres, gasta 30, bota uns rádios bons, uns 80, né? E vai ver como realmente assim, isso é um grande problema na zona rural, a conexão. Depende de investimento, né? Essa baixa densidade demográfica da nossa região aqui, ela é complicada para o investimento, né? Pouco consumidor para um produto, encarece o produto, né? A rádio acompanhou o avanço tecnológico, continua acompanhando, claro, não na mesma velocidade. Hoje tu quer um rádio de 10 GB de velocidade? Tem, mas ele custa, sei lá, 40 mil dólares, 80 mil dólares. São usados no deserto, são usados lá nas geleiras. Tem rádio de alta tecnologia aí para fazer essas conexões de alta velocidade, mas totalmente inviável economicamente. A gente que está aqui larga uma fibra aí, né? É isso que a fibra tomou conta, não adianta, né? As conexões são por fibra, né? Inclusive nos oceanos hoje é surpresa ainda para o pessoal, né? Tem gente, fibra, como é que liga? Não, do Brasil para a Europa já tem 8 feixes de cabos, nos Estados Unidos tem mais 8, o oceano já está cheio de fibra, né? Mas isso não é nada, o que é realmente surpreendente é que o Visconde de Mauá largou um cabo metálico do Rio a Londres há 120 anos atrás, 150 anos atrás. Telégrafo. E passou de Marquês para Visconde. Reconhece. Assista um filme dele. Esse é assim, estamos falando de empreendedor, esse é o maior empreendedor. Não visionário, um negócio visionário. Esse é o maior empreendedor do Brasil, cara, e deram uns nomes de rua aí para ele. Esse tem um filme no YouTube, vale a pena, e depois pesquisar da vida do cara. Eu acho que o Brasil seria outro se não tivessem bloqueado ele, o Estado. O Visconde de Mauá não era o marido da Princesa Isabel? Não, tô confundindo. Não, o marido da Princesa Isabel era Dom Pedro. Dom Pedro II. Dom Pedro II era pai, tio. Oi? Dom Pedro II era pai da Princesa Isabel. Dom Pedro II? Era pai da Princesa Isabel. Sim. Exatamente. A história não é... Acho que você não somos da tecnologia. Exato, né? Eu digo que sou humano, eu estou pagando vergonha. Mas assim, em empreendedorismo, eu acho que esse filme, o cara que dá a introdução ao empreendedorismo, cara, assiste esse filme e vê a vida desse cara. Se tivessem deixado ele fazer o que ele queria, não tivessem... botado o peso do governo. Nem o peso do governo, cara. Eles, como é que se chama, assim, tipo assim, o cara tem um banco, né? Aí os caras criam um banco estatal com juros menores, usando o dinheiro do Tesouro Público para quebrar o banco do cara. Os caras foi proposital, não assim, não vou dizer o Dom Pedro II em si, a história conta isso, mas os caras que estavam na volta dele, né? Ele chegou a ter mais dinheiro do que o Império Brasileiro. E isso causava uma inveja terrível. Cara, o cara fez, imagina, 150 anos fabricando navio no Brasil, fazendo esgoto no Rio de Janeiro, iluminação no Rio de Janeiro. Antes dele, o Rio de Janeiro é iluminado com uma lâmpada com óleo de baleia. Matavam as baleias para tirar a graxa e botar ali e fazer luz. Aí o cara fez luz elétrica lá, né? Criou as usinas e tal. Então, assim, esse é o grande empreendedor brasileiro. Da infraestrutura. Se deixassem ele tocar o Brasil,
Dom Pedro fica, como faz o rei da Espanha, o rei de outro lugar, ele não se mete em nada. A Rainha Elizabeth, que foi lá, tem um primeiro-ministro que toca. E falar assim, ó, o que eu queria ouvir de ti agora é alguns números, né, o que a rede Conesul Telecom, pelo menos nos principais serviços, naqueles serviços que tem mais cliente e tal, o estado hoje, tipo, quantas cidades, quantos usuários, só para te ter uma noção do que a gente começou, né, as primeiras cabos de rede lá com a primeira... Ligando dois computadores. Dois computadores, enfim, e como que a gente chegou, né, como está hoje a rede Conesul Telecom. Bom, a rede Conesul, hoje ela é rede Conesul, mas ela foi Conesul Computadores, depois ela foi Centro Educacional Conesul, em paralelo, né, uma loja era a loja de computadores e a outra era a escola, e depois ela virou Net Conesul por uns anos, e depois por questão de marketing eu achei mais bonitinho Rede mais bonito. E a rede Conesul está acontecendo, hoje a gente já tem uns 700 quilômetros de rede no sul, então fazendo um cone. A rede, efetivamente. Então hoje sim, ó, a gente atende, está em 10 cidades aqui. Alegrete, a nossa base, né? Começamos aqui, depois a segunda foi Quaraí, a terceira Manoel Viana, a quarta São Francisco, a quinta Bagé, a sexta Ceguá, Colônia Nova, Ulha Negra, Lavras do Sul, Dom Pedrito, que está para ser inaugurada, e tem mais outras ainda aí que estão saindo. Então são 10, 12 cidades, né? A gente está chegando perto aí de ter em torno de quase 15 mil clientes, né? 15 mil residências ou empresas estão conectadas na nossa rede, estão conectadas na rede Conesul. A nossa atuação é bem focada na nossa região aqui, né? Hoje tivemos assim um chamado, né? Aqui em 3 de Maio. Cara, chamei um amigo meu, mas tu quer atender esse cliente? Porque hoje existe isso, tu pode atender cliente em qualquer lugar do mundo, tu contrata alguém e tu entrega o serviço. Isso é normal, né? Aqui tu vai lá. Contrata só a estrutura física. A lógica, a comercial. Nós atendemos umas 8, 10 cidades, tem um cliente nosso que tem negócios e a gente detém toda a cidade. Nas cidades onde nós não temos rede própria, a gente seleciona um bom fornecedor daquela cidade, negocia, contrata um SLA, uma qualidade de serviço padrão, e monitora aquele serviço, e se o cara não der uma boa assistência, a gente vai lá e faz. Graças a Deus a gente tem bons parceiros e consegue entregar um serviço de qualidade. Mas é mais ou menos isso hoje, umas 10 cidades, pretendemos fazer um pouco mais de rede. O mais surpreendente disso tudo é o tamanho da rede em quilômetros, né? A gente falava aí em 1.000 quilômetros, hoje já são alguns milhares de quilômetros. Eu ouvi falar que foi um dos primeiros a investir em fibra ótica na região. Aqui em Alegrete foi, nós começamos a botar fibra ótica em 2012, né? A gente só tinha rádio, na época tinha quase 3 mil clientes em rádio, e aí ficou muito claro, assim, a gente começou o rádio em 2002. 2,4 GHz, que hoje é a frequência dos nossos roteadores em casa. Os mais novos já são 5G, 2,4 5G. Ligava, entregava lá uma conexão de 200K, 300K no rádio. Não, 1 mega, depois 1 mega, então, enfim, aquilo lá funcionava, né, porque a demanda era muito pequena, tu não ficava assistindo o vídeo o tempo todo, tu não tinha chamada de vídeo. A gente baixava filme naquele... Deixava baixando e esperava a série. Ficava assistindo Sim, exato. Para te assistir hoje um streaming de boa qualidade, com 10 mega já começa a ser uma experiência razoável, né, mas aí o cara não tem uma tela. Se ele mora numa residência com 3 pessoas... Se tiver alguém fã de Instagram, pior ainda, porque o Instagram consome banda. Então, a gente começou no rádio, 2,4, passado uns 5 anos, cresceu a rede, o início é bem difícil, né? Tu saiu de 0 cliente para 300 clientes, levou 5 anos, né? A tecnologia não era conhecida e tal, a tua capacidade de investimento, marketing, propaganda e rede, né? Era pequena, aí tu começa a ver, cara, esse negócio aqui, eu interligar uma torre na outra, né? Olha, naquela torre lá eu tenho 30 clientes, eu vou ligar essa torre aqui, eu tenho que ter um rádio. Esse radinho que entrega da torre à casa do cliente, ele já não entrega o backbone. Aí surgiu a tecnologia 5G, 5 GHz, não tem nada com quinta geração de celular, é outra coisa. Bom, vamos fazer os backbones de rádio com 5. Beleza, foi que era um dólar, foi 2007. Beleza.
3 anos depois, já tinha gente usando o rádio de 5 GB já para ligar a residência. E aí tu já começa aquele monte de frequência, né? Aí a gente viu, o rádio, a gente estava entregando super bem as conexões. Deixa eu entender, tu usava o rádio até o rádio da torre, a casa do cliente, 2,4 GHz. Aquela famosa antena de grade. Assim, né? E da casa, e de uma torre até a internet, a ligação entre torres em 5 GB. Então tu conseguia conexões de alta velocidade entre as torres e conseguia entregar para o cliente. E ali por 2010 já tinha rádio de 5 GB na residência, já ficava as frequências muito congestionadas, né? E foi aí que a gente, o negócio está crescendo, aí tu já, sei lá, já tinha mais de 1.500 clientes, e o que nós vamos fazer? Aí a gente começou a estudar, em 2010 nós começamos a estudar fibra ótica. Também tudo vem de tu participar em eventos, tem cara que já está fazendo, lá nos Estados Unidos, em Houston, no Texas, tem um tal de Google lá, botando fibra nas ruas. E aí vamos estudar. Aí a gente começou a estudar em 2010, fazer cursos. Interessante que é o mesmo cara que eu converso com ele até hoje. O cara é professor, o cara é muito top. Eu tenho uma dúvida, né? Já termino ficando amigo, né? Cara, vou fazer fibra enterrada aqui, tem tecnologia, qual é a marca da fibra, enfim. E aí a gente aprendeu muitos cursos, fizemos muitos cursos, investimos em pessoas, e isso é fundamental. O empreendedor, ele sozinho, não vai fazer nada sozinho, ele vai ter as ideias, vai coordenar, e à medida que ele for crescendo, ele vai ter que ir incorporando pessoas qualificadas, né, que o mercado não vai fornecer para eles, né, pode fornecer pessoas... Especialmente numa inovação como ele vai ter que dar qualificação naquele segmento dele. Nós temos hoje, agradecemos a Unipampa, nós temos 3 engenheiros de telecom lá dentro, mas eles chegaram lá, eles sabiam um monte de coisa que ajudava eles a entenderem o que eles precisavam fazer. A tecnologia da fibra ótica em si, eles precisaram aprender lá dentro. Tu tem um engenheiro, ele vai trabalhar com suporte, relacionamento humano, coordenar pessoas. Eu vou ter uma equipe na minha coordenação, né, e eu vou ter que tratar com muitas pessoas, né? Então, mas isso são coisas. Isso não é coisa para engenheiro, é assim. O campo, o mercado é esse aí. Então, só para concluir, pessoas, eu acho que esse talvez seja mais importante até que o dinheiro. Tu pode pegar muito dinheiro, se tu não contratar as pessoas certas para te ajudar no empreendimento, né? Graças a Deus, ao longo do caminho sempre apareceu gente boa, né? Fiz muitos amigos, né? Estavam aqui na minha frente. Ele foi no meu aniversário dos 50, eu fui no dele. Não precisa dizer há quanto tempo. Quanto tempo faz? Poxa vida, cara, vamos fazer 51 daqui uns dias. Não, o Emerson está mais perto de ti. Faz pouco tempo. Mas enfim, pessoas, eu acho que é assim, falamos da ideia, do mercado, pessoas... E o dinheiro também ajuda bastante, mas não é o essencial, cara. Assim, tu tendo boas ideias, sabendo ir buscar, tu tem que começar pequeno, né? Com dinheiro tu pode começar grande, mas aí eu acho que essa aprendizagem de tu crescer, ela é muito importante para te perpetuar, né? Eu vi muita gente que pegou dinheiro, investiu, cara, não foi. Eu acho que às vezes engana a si próprio. Tu pega um capital, tem alguém capitalista que bota dinheiro na tua mão e tu te atira de empreendedor, né? Tu consegue comprar produtos, equipamentos, contratar pessoas, mas, né? Então eu acho que essa coisa de vida baixo te ajuda a ir solidificando o teu negócio, a tua forma de empreender, né? Mas o espírito é... Cara, sabe o que eu acho curioso? Tu tem bastante, óbvio, né? A pessoa que está acompanhando percebe que tu tem um domínio sobre atividade fim, né? Ou seja, tecnologia, né? Bem menos que há um tempo atrás. Eu procuro me focar na área estratégica. Nós temos assim, ele perguntou números. Acho que o número mais importante para a sociedade, para a coisa, que é o retorno que o empreendedor dá, é dar emprego, gerar emprego. É o mais importante. Nós temos hoje 94 empregados. Pagamos o 13º hoje, uma semana antes. Então, assim, acho que o que dá satisfação para o empreendedor? Hoje eu botei lá no grupo pessoal, é o seguinte, dia 30 tem a primeira parcela do 10º. Opa! Queria dizer uma coisa para vocês, não vai ser o dia 30.
Bota só 3 pontinhos aí. Cara, putz, com aquele silêncio assim, né? Vai ser hoje. E tal, né? Então, eu acho que isso, cara, é o que dá mais satisfação pra gente, assim, tu vê as pessoas que teu empreendimento, a tua tecnologia, teu espaço no mercado, mas tudo isso, o valor maior é isso, é tu vê o cara que começou há 7 anos atrás, que chegou lá na bicicletinha dele, para trabalhar, para sustentar a família dele. Hoje o cara tem a casa dele, o carro dele, tá numa boa. Por conta de um vídeo da Catiussi, né? Tem uma oportunidade. Eu já fez um vídeo, né, nesse sentido aí, a pessoa que construiu a vida dela, e eu acho que é isso que as empresas têm que fazer. A empresa tem a finalidade social, não é paternalismo, isso é outra coisa. Hoje, perguntaram hoje, de uma cidade, não de todas. Alegrete não tem uma cidade que é uma cultura um pouco diferente. E aí, chefe, vai nos liberar na hora do jogo? Puxa. Tá, a CBF ou a FIFA vai pagar o teu salário? Se o meu cliente, na hora do jogo, ele me pedir um atendimento, eu não vou atender e dizer, não posso agora, estou assistindo o jogo. Não, tudo bem, eu pego outro provedor que me atenda. Alguém vai atender. Digo assim, cara, eu contei ali, aqui a conexão ali, só na Marisa e Pagos ali, tem 12 telas ali, cara conectado, né, na TV, ou bota no teu celular aí, e assiste o jogo e tal. Assiste o jogo, não sou contra assistir o jogo, mas não vamos parar de trabalhar e tal. O suporte não para nunca, tá sempre pendurado no telefone. E nesse sentido, né, fazendo esse resumo que tu fez aí do que foi importante, né, as pessoas, enfim, concordo plenamente, porque trabalho numa organização que é da educação, que forma as pessoas, enfim, mas uma grande preocupação que a gente tem hoje na universidade é sobre futuro. O que vai mudar, né? O que vai mudar com as pessoas, o que vai mudar na energia, na telecom, não só na tecnologia, mas qual é o futuro? O que é o futuro para ti do mundo? O que é o futuro da conexão? A aprendizagem desses 30 anos como profissional, né? Uma coisa é certa, que vai haver mudança. O que vai mudar? Qual a próxima? Não, mas as coisas vão mudar, isso é certo, está sempre mudando. O mundo é dinâmico, as coisas estão sempre mudando. Então, assim, em tecnologia, tem que estar ouvindo o mercado, né? Lendo. Hoje a internet ajuda muito, mas ainda tem alguns periódicos, algumas coisas que tem que buscar, ficar sempre muito ligado, para te estar vendo dentro daquilo que tu quer fazer, qual é o caminho que tu deve tomar, como isso. E em tecnologia, para o leigo, vou fazer uma pergunta de leigo, o 5G das grandes operadoras é uma ameaça para esse provedor local que montou a fibra ótica? O quanto o 5G vai substituir? O que tem de mito e o que tem de verdade? O João já trabalhou na televisão, eu acho que é o principal meio de comunicação que as pessoas ainda recebem informação, a grande massa, né? Apesar da internet já ser realmente um grande calo, né? Ela é onde chega a propaganda. Então, assim, jornal, 5G, aquela coisa do cara fazendo cirurgia pelo 5G. Eu pergunto para qualquer um, você faria cirurgia? Eu não. Cara, aquilo ali cria uma imagem. Isso é quando teve o 3G. O 3G agora é 300 vezes mais rápido que o 2G. Aí veio o 4G, agora é 500 vezes mais rápido que o 3G. Agora, cara, assim, é uma evolução tecnológica natural, né? Como vai ter a 6G, 7G, sei lá. E tem muita propaganda em cima. Então, assim, primeiro, para nós aqui no Alegrete, espera mais uns 5 anos, cara. A ameaça, cara, pelo contrário, é oportunidade. Eu vou ter uma torre aqui na frente, uma torre da Vivo ali, né? Aí a Vivo vem ali, instala um rádio 5G, tu tem um telefone 5G e estabelece uma conexão 5G entre o teu aparelho e aquela torre, beleza. Mas como é que, aí tu chega ali, tu quer trazer um vídeo gigante lá em 8K para o teu telefone, né? Quem é que vai fazer a conexão de fibra dali daquela torre com o resto do mundo? Uma fibra, né? Precisa passar pela fibra. Haja fibra, haja DWDM, haja terabytes de conexão. Todo mundo, essa torre aqui tem 1000 usuários e cada usuário de 5G tem 1 GB de velocidade. É só fazer a conta que tu vai precisar de muita estrutura de rede de fibra. Então, eu vejo como oportunidade. A móvel ela nunca vai substituir a fixa, porque a fixa, o próprio nome está dizendo, ela te traz com mais estabilidade.
a móvel, eu tenho aqui um excelente telefone, 5G, eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, legal, cara, estou navegando aqui a 400 mega. Aí eu saio, entrei no avião, morreu, eu fico 3 horas, aí tu desce em Uruguaiana. Tu vai num prédio, tu atravessa a rua, pode dar qualquer... Na verdade, é muito variável. Uma questão que vai ser bem complexo, a 5G. Hoje, quantas torres tem da Vivo em Alegrete? A Vivo tem 70, 80 mil chips ativos aí em Alegrete, né? Tem mais chip do que gente. E aí, diz, ok, mas eles têm 6 torres, 8 torres. Cara, o 5G não vai ser assim. Para te ter uma conexão de qualidade 5G, tu precisa estar com uma torre a 1 quilômetro, 400 metros uma da outra. Então, assim, nas cidades estão buscando essas soluções. A cidade cheia de prédio, então vamos botar no semáforo. Sabe plantação de eucalipto? Mais ou menos isso aí, de rei para poder dar para todo mundo. Em Porto Alegre, no centrão de Porto Alegre. Então, assim, uma evolução. Hoje tem 5G já espalhado pelo Brasil. Porto Alegre já tem, Brasília, São Paulo. Tu vai para a tua conexão de 5G, tu te conecta 5G, mas a estrutura, o core da rede lá atrás é toda do 4G. Então tu consegue, às vezes até menos. O primeiro país do mundo que implantou o 5G foi a Coreia do Sul. Que a Coreia do Sul é um país dos mais avançados tecnologicamente, junto com os Estados Unidos, Japão, enfim. Mas as dimensões, o tamanho da rede... E aí os caras saíram daqui do Brasil, das revistas, né? Vamos lá. Cara, foi decepção. Chegaram lá, o 4G funcionava melhor que o 5G. Então, assim, a 5G é uma evolução, ela vai acontecer, ela vai trazer coisa, mas essa coisa aí por exemplo, da cirurgia à distância, né? O cara tá aqui sendo operado por um robô e um médico tá lá. Eu faria isso se eu precisasse muito, não desse para ir até lá. Eu faria isso se fosse uma fibra ótica, um cabo conectado e com uma redundância, e mais uma redundância, se cair essa vai para essa, se cair essa vai para essa, né? Não pode cair. Mas numa conexão sem fio, nem pensar. Né? De passar um gato na frente lá da torre, um passarinho, já era. Né? E talvez o que aconteça primeiro, que realmente vai tocar a vida das pessoas como está tocando hoje, a demanda por mais banda, né, por mais largura de banda, por outras tecnologias que as pessoas, o metaverso, o 3D, o óculos, o game, né, o videogame, então outras tecnologias vão demandar banda. E hoje, tecnologicamente, para crescer essa banda... Tem um cliente chinês que veio da China. E aí quando falar com ele é difícil, porque é um sotaque complicado. Ele fala português? China 2.000 mega. Como assim? 2.000 mega. A conexão que ele tinha na China era de 2 GB de velocidade. É o nosso próximo passo aqui. Dependendo das cidades na China, são assim, as grandes cidades e tal, né? O cliente final a 2 GB. O cliente final a 2 GB. Eu queria voltar um pouquinho naquela história, daquela pergunta que eu te fiz, porque eu entendo que o problema da Conesul, o desafio da Conesul não é um problema, é um problema. Não é o desenvolvimento tecnológico, me parece que isso vocês avançam muito rapidamente, mas a absorção pelo teu público, dessa quantidade de diferenciais tecnológicos, diferenciais estratégicos, diferenciais tecnológicos, porque nós, por exemplo, eu já passei dos 50, vocês já passaram dos 50, nós somos privilegiados porque somos migrantes digitais, mas meio que acompanhamos a mudança. Mas grande parte da população não mudou, né? Não acompanhou. Como é que está tudo no suporte? Hoje, e esse é o nosso diferencial, é suporte ao usuário. E eu sempre digo assim, a gente tem um prazo nosso de no máximo 2 horas depois de ser chamado, ter alguém na casa do cliente. Mas a nossa média é muito mais baixa que isso. 2 horas a gente não leva nem no domingo. Porque a gente tem equipes que ficam lá, fica em casa, come um churrasquinho, mas não toma cerveja. Tem que usar um repertório todo. E diz, fulano lá ligou para o suporte, né, que tem um plantão e tá sem conexão. E aí, o que tu precisa? Alexa, preciso agora. Aí tu vai lá, às vezes é só botar na tomada, ou desconectou, coisa simples. Então, assim, o grande desafio, eu acho que esse é o diferencial que leva a gente, é o suporte. A gente tem braço, né? Então, chegou lá, e aí, o que tinha na casa do cliente? Não tinha nada, era, sei lá, detalhe lá.
mas o cliente estava com dor de cabeça, tá? E tu não foi na farmácia buscar um pouquinho. Atender as pessoas, as demandas das pessoas, cara. Tu tem que estar do lado. E é esse aí que a gente tem, assim, ó. Por exemplo, a cidade de 3 mil habitantes, montar uma loja, botar gente para trabalar, mas nunca, porque uma operadora, nem os provedores, tá louco. Eu acho que tem 2 provedores entrando lá, faz 2 semanas nós já temos 80 clientes. Pois é, e eu só fazer uma pergunta nessa muito ligado sequência. à tua comunidade, né? Eu acho que isso tem que pensar. Se o teu produto, o teu empreendimento tá ligado à tua comunidade, te liga à comunidade. Tu faz parte dela. Mas tu vê que com toda a inovação tecnológica, com toda o que as pessoas... a internet vai afastar as pessoas, a gente tá online, só que eu estou enxergando há algum tempo que mesmo toda a inovação, todo o caminho, as pessoas vão continuar precisando... Está no nosso DNA, né, de ser humano. Então a tecnologia não vai nos mudar geneticamente, da gente não tá perto. Então a mensagem que eu entendo que vocês estão enxergando é: sim, vamos acompanhar a inovação, mas conectado com a vida real das pessoas, resolvendo o problema real das pessoas. É possível que um novo modelo de atendimento humano, não humanizado. A partir dessa realidade, esse cenário que tu diz que as pessoas têm dificuldade em assimilar as mudanças rápidas da tecnologia. Tu começou como professor, como escola. E até que ponto, né? Daqui a pouco não vai ter que ensinar as pessoas de novo. Porque... como eu falei, eu acho assim, uma oportunidade para quem quiser montar uma escola de ensinar o uso de tecnologia, né? Acho que tem em algum lugar, né? O Wi-Fi mesmo é uma tecnologia relativamente simples, mas é onde mais dá problema dentro da tua casa. Então, hoje o Wi-Fi Mesh, Wi-Fi Power e tal, onde tu conecta as tuas redes, né? As nossas casas até então não são feitas para, ainda mais no Brasil, que nós usamos a alvenaria. Casas de alegria são enormes, né? Então aqui, eu quero ter Wi-Fi bom, vai ter que ter um em cada sala. Vai ter que ter um em cada sala aqui em cima para te ter realmente uma experiência sem fio, né? E a tecnologia mexe, quando tu saiu daqui, tu fica conectado aqui, tu já está do outro lado da parede. Tu tem que ter conectado no outro equipamento. Flávio, nós vamos ter que te chamar para te falar dessa tecnologia. Nosso tempo está terminando, está em 1 hora já conversando. Isso aí. Mas tem muito mais informação para extrair. E eu gostaria de ouvir do Flávio uma mensagem final para esse cara que tu está olhando hoje e que está começando um empreendimento, especialmente em tecnologia, no software, né? Tá cheio. Nós estamos num lugar hoje, nós estamos num lugar hoje que tem várias empresas, especialmente na área de software, mas não só, né? Hardware, energia, enfim. E é uma gurizada que está fazendo a faculdade agora, está enxergando, mas está começando como empreendedor agora, né? E os desafios são gigantes, né? E já deu muita dica aqui e tal, mas o que tu colocaria, né, deixaria de recado, de mensagem, enfim, o que tu acha que centraliza empreendedores? Numa palavra só é difícil, mas... Uma frase. Uma frase. Coragem, persistência. Como é que você tem uma palavra que usa? Uma palavra mais nova? Resiliência. Tu tem que ter coragem. Cara, eu quero fazer isso, tem que estar determinado. Eu vou fazer isso, né? Tem mercado, eu conheço a tecnologia, eu tenho as pessoas que podem me ajudar a fazer isso. E aí ter persistência, né? Não deu certo esse ano, vamos para o ano que vem e tal. Também saber na hora que a coisa realmente não vai dar certo de mudar o rumo, né, cara? Vamos para outra, isso aqui não deu. Tal. Falou de software, eu vejo que ainda tem muito espaço para software, muito espaço para software. Nicho. Vai lá fazer um software para comércio e serviços, isso aí tem genéricos, aí tem milhares de ERP e tal, né? Mas daqui a pouco tu pega um nicho, nosso nicho provedor, tem o que eu utilizo ali, que eu tenho muitas ressalvas, tem 1.400 provedores no Brasil pagando, sei lá, 5, 10, 15 mil por mês. Os cara, o dono já vendeu, já foi embora do Brasil, é um fundo de investimento. Um software de gestão de provedor, né? Que é que faz todo esse milagre de interconectar tudo. Nós até temos assim, um ex-aluno de engenharia de software da Unipampa. Porque assim, vocês estão desenvolvendo de vocês, né? Sim, nós temos um complemento, já que o software não fazia, nós criamos. Eu sirvo de analista, né? E tem um ex-Unipampa aí que está lá dentro, é o homem de tecnologia. E ele desenvolve, aquele nosso software, tem gente que quer transformar, vamos vender isso. Vamos vender o software, outro modelo de negócio. Eu já passei por isso,
Aí tu tem que ter uma estrutura. É outra empresa. É outra empresa. negócio. Tu vai ter que ter suporte para o teu software, tu vai ter que ir lá implantar, treinar e dar suporte e desenvolver aquele software. Tá pronto e eu nunca mais vou ver o meu cliente, né? Não é assim, né? Não é Como qualquer outro mas negócio, tem né? oportunidade, nicho, achar os nichos certos, né, cara? Então tem tecnologia, tem tudo para a gurizada aí, é se achar ali e tocar. Tem muita demanda ainda por software que são completamente desassistidos, né? Na área de controle, de gestão. Mas é nichado, realmente. Sistema de informação gerenciais. E o Brasil é gigantesco. Como diz, interior do Olha para o interior do Brasil, quantos mil provedores parecidos. Para não ficar feio O pro... Brasil tem 20 mil provedores 20 mil licenciados. A estimativa é que deve ter mais uns 15 mil, 20 Não mil licenciados. não licenciados. Interior do Brasil profundo. Brasil profundo, né? Cara, vamos ter que encerrar, né? Para não ficar feio pro cara de humanas aqui, o marido da Princesa Isabel é Conde Dieu, ele era francês. Eu mulher o Marquês aqui é gaúcho, né, cara? É de Arroio Grande. De Arroio Grande. Esse filme tá no Netflix? Tá no YouTube. YouTube. De graça, é um filmezinho, deu 1 hora e pouco, cara. Assim, eu que sou curioso, depois que eu assisti o filme, eu fiquei mais 2 horas pesquisando as dúvidas, né? Mas eu não tinha ido, eu fui a Jaguarão, passei por Arroio Grande, no hotel em Jaguarão tinha um livro. O hotel tinha uns livros ali, e eu li um pouco rapidinho, assim, na história do cara, eu já fiquei de cara, esse cara, e depois com o filme, que é mais fácil, né? Claro. Mais Vai fácil. contigo, Roche, o cara da universidade. Cara, então muito obrigado. Fábio contou uma história do empreendedor no Alegrete, da gente abrir fronteiras, abrir picada a facão, fazer o que ninguém tinha feito ainda, né? Então, que sirva de inspiração para a gurizada, para a gente ter ainda mais, né, nesse ambiente que a gente está fazendo aqui no Pampatec, né, de suporte, num ambiente propício para a inovação. Encerramos, então, mais uma edição do Pampacast. Boa noite. Então tá, boa noite. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço.